Princípios de amor. Há muitas pessoas sinceras que deveriam servir a Deus de todo o coração, mas ainda não têm pleno conhecimento do plano de Deus para elas. Não compreendem o significado da lei e graça. Sendo assim, acabam se pondo ao que a Bíblia ensina sobre a graça e a lei. As leis não foram elaboradas para tirar a liberdade humana. Ela é um escudo de proteção para seus filhos, poupando-lhes de dores, sofrimentos e problemas. Objetivos da lei. Assim como as leis humanas foram instituídas para assegurar a ordem e segurança de um país, as leis de Deus foram dadas a nós com o intuito de estabelecer uma vida plena e segura nesta terra. A lei dos 10 mandamentos nos mostra que somos pecadores. A salvação está disponível a todos, unicamente pelo sacrifício de Jesus, como lá no livro de Efésios, capítulo 2, do versículo 8 ao 10. O resultado da graça salvadora de Cristo em nossa vida nos capacitará a viver em conformidade com a sua lei. Os 10 mandamentos como expressão de nosso amor e gratidão a Ele, como lá no livro de João, capítulo 14, versículo 15. Sem a graça de Cristo é impossível dar um passo em obediência à lei de Deus. Conheça mais sobre a salvação. A graça é a fonte da salvação, como lá no livro de Romanos, capítulo 3, do versículo 24. O sangue é o meio, como lá no livro de Romanos, capítulo 5, do versículo 9. A fé é o método, como lá no livro de Romanos, capítulo 5, do versículo 1. As obras são os frutos, as evidências, como lá no livro de Tiago, capítulo 2, do versículo 24. Que tipo de leis encontramos na Bíblia? Número 1. Leis civis. Leis de proteção para reger a nação de Israel, como lá no livro de Êxodo, no capítulo 21, versículo 22. Número 2. Leis cerimoniais, envolvendo sacrifícios e ofertas de animais específicas para o ritual do santuário. Simbolismos que apontavam para o sacrifício de Jesus, como lá no livro de Levítico, do capítulo 1, do versículo 4. Número 3. Leis de saúde, para a felicidade e bem-estar do ser humano, como lá no livro de Levítico, do capítulo 11. Número 4. Lei moral, conhecida como os 10 mandamentos, expressa o caráter de Deus e é eterno, como lá no livro de Êxodo, do capítulo 20, do versículo 3 ao 17. A lei cerimonial perdeu seu valor com a morte de Cristo, como no livro de Colossenses, do capítulo 2, do versículo 14 ao 15. Mas a lei de Deus dos 10 mandamentos continua em vigor até os dias de hoje. Não podemos confundir quem escreveu as leis civis, cerimoniais e de saúde foram escritas por Moisés sob a inspiração divina. A lei moral foi escrita pelo próprio Deus em 2 tábuas de pedra, como lá no livro de Êxodo, do capítulo 20, do versículo 3 ao 17 e do 31 ao 18. Ao estudar sobre as leis, não devemos usar textos que se referem à lei cerimonial para explicar a lei moral ou vice-versa. Não somos salvos devido à nossa obediência, mas porque somos salvos, obedecemos. Ao seguirmos os 10 mandamentos, somos poupados de dores, sofrimentos e problemas. E como no livro de Salmos, do capítulo 150, no versículo 6, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. E é isso. Obrigado por assistir, mas se você ficou até o final, não joga essa mensagem fora. Assista, reassista, preste atenção e passe bem.